galera do quinto ano A, quinto ano B, bom dia. Mais uma vez aqui para a nossa quarta videoaula de ciência. E hoje o assunto é alterações sofridas na atmosfera. Lá na aula anterior, vocês viram as propriedades do ar, tá certo? As características do ar. E agora, nessa aula, nós vamos ver as alterações sofridas na atmosfera, tá certo? A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra, tá certo? Então, tudo que envolve a Terra é chamado de atmosfera. Qual é a importância da atmosfera? Então, a atmosfera, ela protege a Terra, ela retém parte do calor, que vem do Sol, que é o efeito estufa, ela permite o equilíbrio térmico, ela filtra os raios solares prejudiciais à vida na Terra, possui oxigênio essencial à vida e protege os seres vivos da camada de ozônio. Então, gente, vocês viram aí a importância da atmosfera na Terra. O tanto que ela nos protege, tá certo? Aí eu coloquei aqui um esquema aqui falando sobre o efeito estufa. É a radiação solar, atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo-a. A parte 2, parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço, pelas nuvens e pela superfície terrestre. E lá na parte 3, deixa eu passar bem aqui para esse lado, para ficar melhor para me ler para vocês, é a parte da qual... Nossa, mas aqui está muito apagado. Eu vou ler daqui do computador mesmo, gente. É a parte da radiação infravermelha, que é o calor, que é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases de efeito estufa que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre, ok? Vamos falar agora um pouco sobre a poluição do ar, poluição atmosférica. É a alteração da composição química natural na atmosfera, ou seja, é a alteração na camada de gases. E essas alterações, elas causam o desequilíbrio do planeta. Eu coloquei aqui novamente o gráfico aqui do gás oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, vapor de água e gases raros, certo? Então, a poluição do ar, ou poluição atmosférica, é o envio de poluentes ao sistema atmosférico do planeta, provocada pelas ações do homem, pelos fenômenos naturais e etc. Aí eu coloquei aqui, gente, ó, a fumaça das fábricas, que é um poluente agravante da nossa atmosfera, da poluição atmosférica. A fumaça dos escapamentos dos carros, o excesso de veículo nas ruas e o lixo causado pelos seres humanos, tá certo? Agora vamos ver um pouco sobre as consequências da poluição do ar. Por que se diz que a poluição atmosférica tem um impacto global? Então, gente, a circulação do ar, que são os ventos, faz com que a poluição atmosférica, mesmo quando originada por fontes locais, atinja facilmente uma dimensão regional ou global. É como eu falei para vocês. Será que é só o escapamento dos carros? Será que é só a fumaça das fábricas? Não. O lixo que é jogado também causa poluição atmosférica, que é jogado em lugar que não seja adequado, tá certo? Os problemas com impacto global no planeta provocado pela poluição atmosférica são... Aí eu coloquei aqui
Chuva ácida é um deles, só que eu coloquei aqui, ó, os gases ácidos que são liberados na atmosfera. Os gases são levados para cima pelo vento. Os gases se combinam com gotículas de água para formar ácido e aqui a chuva ácida. O que é que essa chuva ácida aqui provoca? A chuva ácida, ela destrói as plantas, os edifícios, as estátuas, polui as fontes de água, polui o solo, enfim. O dano da camada de ozônio também é um outro agravante, que é o aquecimento global. E aqui no aquecimento global, eu coloquei aqui queimadas, eu coloquei aqui o gelo derretendo, tá certo? A extinção dos animais. Aqui é o nosso planeta, tá certo? Mostrando o aquecimento global em nosso planeta, o dano causado na camada de ozônio, tá certo? É como se ele tivesse um furo no meio. Como eu falei para vocês lá atrás que a chuva ácida era um dos agravantes da camada de ozônio, então veja aqui o exemplo sobre chuva ácida. É um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada acidez. A chuva apresenta grande concentração de ácidos. Normalmente, a chuva ácida apresenta pH abaixo de 5,5. Pode ter origem natural por meio dos vulcões, que emitem gases da atmosfera e também por meio de processos bióticos. E, gente, esse tá muito ruim, esse... A origem atmosférica dando a concentração da indústria exercida, que por meio de queima de combustíveis fósseis lançam gases à atmosfera. A chuva ácida, ela forma-se quando há uma elevada concentração de gases com dióxido de enxofre e nitrogênio na atmosfera, que ao estar em contato com as gotas de água suspensos no ar, reagem formando ácido. Isso resulta na chuva ácida. A chuva ácida é considerada um grave problema, especialmente a chuva ácida é considerada um grave problema, especialmente notável. As principais consequências da sua existência são a acidificação do solo, contaminação dos cursos de água, perda da biodiversidade, lentidão no desenvolvimento dos vegetais, desenvolvimento de doenças respiratórias nos seres humanos e destruição de movimentos e de monumentos e obras civis. A chuva ácida pode provocar morte dos peixes em rios e lagos,
a alteração química do solo, pois cátions metálicos como o Ai são liberados pela chuva ácida, o que provoca o envenenamento das plantações e a redução das colheitas. A degradação de prédios, estruturas metálicas de casas, edifícios e pontes, bem como a corrosão de monumentos artísticos, históricos, feitos de calcário, cimento, mármore, metais e outros materiais. A destruição de folhas e galhos de árvore, a contaminação das águas subterrâneas e o surgimento de doenças respiratórias, prejudicando a saúde do ser humano e dos animais. Ok, gente? É porque o exemplo aqui está bem ruim, viu? Desculpem aí. O aquecimento global. O aquecimento global ocorre com a intensificação de um fenômeno natural do planeta, que é o efeito estufa. Em condições naturais, o efeito estufa é um processo natural que garante que a Terra mantenha a temperatura adequada para a vida. Mas sem ele, o planeta seria muito frio, a ponto de muitas formas de vida não existirem. No entanto, o excesso de gases do efeito estufa na atmosfera provoca um aumento dessa retenção de calor no planeta. Com essa alteração, grande parte do calor fica aprisionada próximo à superfície terrestre, elevando a temperatura média do planeta. E esse fenômeno é o aquecimento global. Então, veja o esquema a seguir. O efeito estufa natural. Eu coloquei aqui duas formas, o efeito estufa natural e o efeito estufa agravado pelo homem. O efeito estufa natural é o fenômeno responsável por manter as temperaturas médias da Terra. Possibilita a existência de vida na Terra, fazendo com que as temperaturas não caiam drasticamente. Os gases poluentes na atmosfera impedem a dispersão total da radiação solar no espaço. Assim, parte do calor fica retido na atmosfera, aquecendo o planeta. Já o efeito estufa agravado pelo homem, a ação do homem, principalmente pós-redução industrial, tem agravado o efeito estufa. A produção industrial associada, principalmente à queima de combustíveis fósseis, tem emitido diversos gases de efeito estufa à atmosfera. O aumento desses gases impede que o calor irradiado pela superfície terrestre seja devolvido ao espaço. Dessa forma, há um aumento anormal das temperaturas do planeta, agravando o aquecimento global. Eu coloquei novamente aí um outro exemplo aqui, as mudanças na composição da fauna e da flora em todo o planeta, tá certo? O derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, ocasionando o aumento do nível do mar, o aumento de casos de desastres naturais, que são as inundações, tempestades, furacões, e também a extinção de espécies. A desertificação de áreas naturais. As secas poderão ser mais frequentes. E as mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos. Tá certo? Vamos ver agora a destruição da camada de ozônio.
A camada de ozônio é vital para a Terra, pois absorve grande parte da radiação ultravioleta. A destruição da camada de ozônio é provocada pelo CFC, que é o gás clorofluorcarboneto, ocasionado o buraco na camada de ozônio, que é maior próximo aos polos. Solução: substituir o CFC por outros gases que não provoquem danos ambientais. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos que podemos substituir para não causar tanto dano na atmosfera, que as pessoas andarem a pés, andar em transporte público, de bicicleta, porque nós vimos lá atrás que o excesso de carro nas ruas polui muito o ar. Então, a gente tem que evitar, reduzindo o uso de automóveis, caminhar também mais a pé, andar de bicicleta, usar o transporte público para ir trabalhar, em vez de usar o seu próprio transporte, para evitar esse excesso de carro nas ruas. Coloquei também aqui, ó, o exemplo aqui sobre as matas, tá certo? Que nós temos que fazer o quê? Manter a cobertura vegetal, promover controle de queimadas em lavouras e áreas de pastagens, incentivando também o uso de instrumentos que minimizam as emissões de poluentes, como catalisadores automotivos, filtro nas fábricas e usinas e tratamentos de resíduos. Eu coloquei um exemplo aí também, gente, que é a carcaça metálica. É um suporte cerâmico revestido com óxido de alumínio que contém metais ativos. As emissões tóxicas provenientes do motor, que é o hidrocarboneto, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio. A manta expansiva, que é as funções. Quais são as funções dessa manta expansiva? A vedação, isolamento térmico, fixação e proteção mecânica. Lá do outro lado eu coloquei a saída de gases inofensivos, que é essa parte aqui. Essa parte aqui, que é a saída de gases inofensivos. Água, gás carbônico, nitrogênio, e aqui são as reações. Como diminuir a poluição do ar? As indústrias, seja elas farmacêuticas, alimentícias, têxteis, químicas, petroquímicas ou outras quaisquer, quando realiza seus processos de fabricação, acaba por emitir partículas, gases, entre outros, contaminantes que ficam em suspensão no ar e que podem ser nocivos à saúde. Então, a filtragem do ar nos ambientes industriais, primeiramente, garante que haja nenhum dano aos trabalhadores locais por meio de contaminação via ar. Os filtros contribuem para que os mesmos não inalem nenhuma substância tóxica. Por exemplo, você está cuidando do ar? Que cuidado você toma para não poluir o ar? Então, gente, todos nós somos responsáveis pelo futuro do planeta e pelo futuro das próximas gerações. Então, deixemos de lado o individualismo, a ganância, o desrespeito, o descaso à natureza. Por quê? Porque nós somos a natureza, gente, fazemos parte dela. E destruindo a natureza, nós estamos também nos destruindo, tá certo? Então, esse aí é um dos maiores cuidados que devemos ter com o ar. Lembrar que nós fazemos parte da natureza. E se nós poluirmos ela, nós estamos nos poluindo, ok? Beijos, até a próxima aula.